Olá, você de todo o Brasil, mais uma semana começando e vai ser uma semana abençoada. Nós também estamos começando mais uma edição do Jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. E na edição de hoje você vai ver, o governo federal confirma que não haverá censo do IBGE em 2021. A justificativa é que não há recursos para a coleta de dados. E ainda, a Serasa está promovendo mais um feirão Limpa Nome. O objetivo é ajudar o consumidor a quitar as suas dívidas. E mais, você vai conhecer a história da Dona Rosa, que venceu a Covid 2 vezes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Boa Notícia, na sua TV Pai Eterno. O governo federal confirmou a suspensão do censo 2021. A coleta geral de dados dos brasileiros é realizada a cada 10 anos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O levantamento deveria ter acontecido ano passado, mas foi adiado por causa da pandemia do novo coronavírus. A justificativa para a nova suspensão é de que não há recursos previstos no orçamento sancionado no final da semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro para a realização dessa pesquisa. Sem essa coleta de informação, pode haver perda de qualidade das políticas sociais, redução na distribuição de dinheiro para as cidades e prejuízos nas pesquisas regulares de emprego e renda. Outro problema provocado pela não realização do censo é sobre o repasse de verbas para estados e municípios. É que o volume transferido nas cotas dos fundos de participação de cada unidade da nossa federação tem como base o número de habitantes dos locais, dado este que é sempre levantado pelo IBGE. Agora, se você tem dívidas em atraso, essa notícia pode te ajudar a regularizar essa situação. A Serasa está promovendo mais um feirão Limpa Nome. O objetivo é ajudar o consumidor a quitar a sua dívida com parcelas que podem variar de R$ 9,90 acima, tá certo? Esse projeto conta com o apoio de 50 empresas, entre bancos, financeiras e construtoras. Vamos direto para Brasília. O Elton Moreira vai contar mais detalhes sobre essa iniciativa. Pois é, Jordeval, uma excelente semana para você e para todos que nos acompanham. A notícia agora é voltada para quem quer deixar as contas em dia e sem muita burocracia. A Serasa está realizando um novo feirão com o objetivo de regularizar as dívidas dos consumidores que estão com o nome sujo. E olha só, os descontos são de até 90% no valor devido. Como você disse, Jordeval, os débitos em atraso podem ser quitados com parcelas a partir de R$ 9,90, R$ 19,90 e também R$ 29,90. Então, os interessados devem ficar atentos porque a renegociação da dívida pode ser feita no site do feirão de forma rápida e sem burocracia. Outra opção é quitar as dívidas pelo aplicativo da Serasa, pelo telefone ou também pelo WhatsApp. A gente deixou todos os contatos na tela para você poder acompanhar com calma. A empresa recomenda ainda que as pessoas priorizem as negociações pelos meios digitais, mas disponibiliza a opção presencial via correios. Para isso, é recomendado que o consumidor siga as orientações do Ministério da Saúde e acesse o site www.correios.com.br para ver os horários de funcionamento antes de ir até uma agência. Jordeval, então fica esse alerta para a população que agora tem mais meios, para sair da inadimplência. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pela sua informação. Eu faço até questão de repetir o 0800 para você anotar aí com mais tempo, com papel e caneta. 0800 591 1222. 0800 591 1222. Agora, se o seu objetivo é ir em busca de um empréstimo consignado, preste muita atenção. Você precisa ter muitos cuidados na hora de você fazer esse contrato. Veja mais detalhes agora no comentário do advogado Rogério Rodrigues. Os empréstimos consignados são uma modalidade de financiamento muito comum e que oportunizam a consumidores, servidores públicos, aposentados, pensionistas, a possibilidade de realizar pagamentos mensais
desse empréstimo. Então, o risco de inadimplemento é muito baixo, por isso os bancos aplicam taxas abaixo das taxas de mercado. Mas não é por isso que não há abusividades nessa contratação. É sem dúvida primordial que o consumidor tenha acesso a todas as informações que foram ali ditas a ele no momento da contratação. O consumidor precisa e deve ter no contrato tudo que foi lhe oferecido. E se não tiver, claro, o consumidor pode exigir que o banco cumpra aquilo que foi ofertado. Imagine então a situação onde o consumidor recebe uma oferta de que a parcela terá o valor X, mas quando assina um contrato, percebe que a parcela tem o valor Y. Nesse caso, o consumidor pode exigir e deve exigir que o banco adeque o contrato à oferta que foi feita. E claro, sempre procurar a ajuda de um profissional para que seja possível identificar as abusividades, seja na cobrança de juros, de parcelas ou qualquer outra abusividade prevista nesse contrato, para que haja a necessidade e possibilidade, claro, de reequilíbrio contratual. Então, o consumidor, especialmente o consumidor idoso, vulnerável, o consumidor que tem dificuldade com essas novas tecnologias, é sempre recomendável que haja a contratação de um profissional para orientação nesse aspecto e exigir, se for o caso, claro, a correção de inconformidades ou informações que não foram as informações que foram passadas na hora e na ocasião da contratação. E agora a gente vai para o nosso giro internacional de notícias. Nos destaques, o número de vacinas aplicadas contra a Covid-19 já chega, gente, a 1 bilhão em todo o mundo. Confira. Em 8 de dezembro de 2020, a britânica Margaret Kennan recebeu a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 aplicada em países ocidentais. Desde então, 1 bilhão de doses foram aplicadas em todo o mundo, em um esforço para acabar com a pandemia que tirou a vida de mais de 3 milhões de pessoas. As vacinas desenvolvidas em menos de um ano, um tempo recorde, já representam a luz no fim do túnel da Covid-19. A vitória, porém, é parcial, já que variantes surgiram em diversos lugares e a disparidade nos números de doses aplicadas entre países ricos e pobres jogou uma luz sobre a desigualdade. O Papa Francisco chamou de vergonha o desaparecimento de migrantes desde quinta-feira, depois de um naufrágio no Mediterrâneo, e se declarou muito entristecido pela tragédia. De acordo com a ONG SOS Méditerranée, foram detectados dezenas de corpos perto da costa da Líbia, ao lado de uma embarcação inflável que naufragou com 130 migrantes a bordo. As ONGs humanitárias acusam os países da União Europeia de não quererem ajudar os imigrantes em perigo, mas também de impedirem as atividades de resgate. Milhares de pessoas se reuniram no último sábado no centro de Londres para protestar contra o confinamento e a possível aplicação de um passaporte sanitário para lutar contra a pandemia. Os manifestantes começaram o protesto no famoso Hyde Park, muitos deles com cartazes e faixas que diziam não às máscaras, não às vacinas, não ao confinamento. As manifestações ocorrem em um momento de relaxamento progressivo das restrições no Reino Unido, que é o país europeu com o maior número total de mortes por Covid-19. O governo britânico estuda implementar um passaporte de imunização que permitiria às pessoas vacinadas frequentar grandes eventos. Bem, você viu aí que o número de pessoas vacinadas já chega a 1 bilhão em todo o mundo. E por isso a gente aproveita agora para mostrar para você como é que está a nossa vacinação, né? Quantas pessoas foram imunizadas aqui no Brasil. Vamos comigo aqui na tela, seguindo os dados do Ministério da Saúde. Primeira dose, já receberam 26.873.143 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. E com relação à segunda dose, 11.153.970 pessoas já receberam a segunda dose aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas vamos saber o seguinte, aproveitando essa questão da Covid, vamos agora aos números de casos do novo coronavírus também aqui no Brasil. Esses números, claro, são fornecidos pelo Ministério da Saúde, divulgados até a data de ontem, dia 25 de abril. Vamos lá. Olha, 32.572 novos casos surgiram em 24 horas aqui no Brasil. Aí a gente vai somar tudo para você. Casos acumulados até agora, 14.340.787 pessoas. Novas mortes, 1.305 pessoas morreram em 24 horas aqui no nosso Brasil. Total de mortes até agora,
390.797 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Mas muita gente se recuperou, graças a Deus, 12.809.169 pessoas se recuperaram da Covid-19 aqui no nosso Brasil. Que bom, não é? E olha só, gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta segunda-feira que há dificuldades no fornecimento de vacinas para a aplicação da segunda dose da Coronavac. Nas últimas semanas, municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Paraíba limitaram ou suspenderam a imunização por falta de doses para a segunda aplicação lá na Paraíba. Por exemplo, lá na Paraíba, repetindo, a Justiça chegou até a determinar a aplicação da segunda dose após uma ação do Ministério Público. E agora nós vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre o que as pessoas, por exemplo, podem fazer em relação ao Bolsa Família. As pessoas que têm o Bolsa Família, não receberam um auxílio emergencial, podem recorrer. Daqui a pouco eu conto os detalhes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia. Você que está acompanhando aí de casa em todo o Brasil. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé, tudo sobre devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora, você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo nosso telefone, que é o WhatsApp. Anote o número aí, é o 62-3506-9800. Vou repetir para você, 62-3506-9800. Terminando o jornal, você faz o seguinte, vá lá e ligue e se cadastre, tá bom? Venha fazer parte dessa família do amor, tá bom? Agora eu quero ver você aqui, aparecendo no Jornal Boa Notícia. Você que está acompanhando o JBN aqui com a gente, faça o seguinte, mande uma foto, registre você acompanhando o nosso jornal agora. Isso, faça uma selfie e você manda pra gente, sabe como? Você pode mandar pelo e-mail, porque você vai aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, tá bom? Anote o e-mail aí, jbn@tvpaieterno.com.br jbn@tvpaieterno.com.br. Então você registra esse momento que você está assistindo o Jornal Boa Notícia e manda pra gente, tá certo? Gente, olha só, os integrantes do Bolsa Família que se julgarem que se enquadram nos critérios determinados pela legislação do Auxílio Emergencial 2021 e não foram contemplados em abril, podem fazer a contestação. A Tiara Castilho traz mais informações sobre esse assunto para a gente agora. Olá, Tiara, é com você. Olá, Jordeval, olá para você que acompanha o JBN. Nessa segunda-feira, os integrantes do Bolsa Família que precisam e acreditam que se enquadram nos critérios da legislação do Auxílio Emergencial 2021 e não foram contemplados nesse mês de abril, podem fazer a contestação no portal de consultas da DataPrev. O endereço eletrônico é consultaauxilio.cidadania.gov.br e só pode fazer essa contestação pelo site. O beneficiário deverá informar o CPF, nome completo, nome da mãe e a data de nascimento para verificar o motivo que o benefício foi negado. Só são elegíveis à nova rodada de pagamentos os trabalhadores que tinham direito reconhecido do auxílio em dezembro do ano passado. A DataPrev analisou entre esses beneficiários que se encaixam nas regras desse ano. Assim, quem não tinha o direito em dezembro não teve o cadastro analisado e não terá como recorrer. Você pode consultar o motivo de não ter recebido o benefício
pelos canais da Caixa, através do site auxilio.caixa.gov.br ou pelo telefone 111. E só lembrando que o período de contestações para esse público segue até 1º de maio, ou seja, você só tem essa semana para fazer a contestação. Jordevar, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Tiara. Obrigado pelas suas informações. Eu vou fazer o seguinte, vou até repetir também, se você não teve tempo de anotar. Olha, o site para você fazer a contestação é o seguinte, consulta auxilio.cidadania.gov.br. Agora, para você fazer a consulta, o site é o seguinte, auxilio.caixa.gov.br. O telefone também, 111, facinho, 111, tá certo? Momento agora do nosso quadro Opinião aqui no Jornal Boa Notícia. Hoje quem fala com a gente é o padre Inácio Medeiros e o assunto são as desigualdades. Vamos conferir? Quem conhece um pouco da história do Brasil sabe que uma das marcas características da nossa história é a desigualdade. A partir de 1500, quando os brancos europeus aqui chegaram, nós tínhamos os colonizadores e os colonizados. Com a escravidão, nós tínhamos os livres e os escravos. E assim, ao longo desses mais de 500 anos, a gente poderia dar uma série de exemplos. Recentemente, a conceituada revista Forbes publicou a lista com as pessoas mais ricas do mundo, os 600 homens e mulheres mais ricos do mundo. E entre eles existem 57 brasileiros. O homem mais rico do Brasil tem uma dívida de 11 bilhões e meio de dólares. Para nosso dinheiro, isso significa mais ou menos 60 bilhões de reais. Ah, mas ele trabalhou para conseguir esse dinheiro, alguém poderia dizer. Mas um sinal de desigualdade que existe hoje é que aqueles que são mais ricos são os que menos pagam impostos aqui no nosso Brasil. Explica um pouquinho essa diferença. Quem mais paga imposto no Brasil é justamente a classe média assalariada que tem as suas carteiras profissionais, que tem o seu registro em carteira. Então fica para todos nós aquele sonho, aquele desejo de que um dia a utopia do reino de Deus possa acontecer, aquela mesma utopia que está marcada, que está escrita no livro dos Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum. Eles eram uma só alma e um só coração. Seguramente, entre essas pessoas mais ricas do mundo e do Brasil, a grande maioria são cristãos. Mas será que eles colocam em prática o Evangelho? Precisamos da verdadeira fraternidade do reino de Deus. Agora a gente vai até Belo Horizonte, é que por lá as aulas presenciais da educação infantil da rede particular devem retornar. Mais informações agora com o repórter André Cristino. As escolas particulares de educação infantil de Belo Horizonte voltaram às aulas hoje. A prefeitura tinha autorizado o retorno das atividades para crianças com até 5 anos. Apesar de não ser obrigatório voltar ao ensino presencial, o Sindicato das Escolas Particulares estima que 80% dos alunos devem voltar já nesta segunda-feira. O restante é previsto o retorno para o dia 3 de maio, junto com as escolas municipais de educação infantil. Segundo o sindicato, 40% das instituições de ensino encerraram as atividades ou nem iniciaram por falta de matrículas na pandemia. Enquanto os pais comemoram a volta às aulas, profissionais da rede municipal e de escolas particulares realizaram um ato contra a volta às aulas presenciais na cidade. O protesto ocorreu no final da semana passada, em frente à prefeitura no centro da capital. Eles defendem que a volta às aulas presenciais significa milhares de pessoas a mais circulando na cidade. Na rede municipal, apenas os trabalhadores da educação voltam a trabalhar nesta segunda-feira, enquanto os alunos só vão retornar à escola no dia 3 de maio. As salas de aula deverão ter até 12 alunos, segundo o protocolo publicado no sábado. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a rede tem 52.818 crianças de 0 a 5 anos na rede própria e 27.447 nas creches parceiras.
Valeu, André, obrigado. E como vimos, o número de pessoas recuperadas também tem aumentado. A gente sabe que a Covid-19, infelizmente, trouxe medo e tristeza para o mundo todo. Mas, olha, se você tem fé e se você acredita verdadeiramente no amor do Pai Eterno, tudo isso vai passar. Claro que vai. Foi justamente o que aconteceu com a dona Rose. Ela teve Covid-19 2 vezes, isso mesmo, que você ouviu. 2 vezes ela teve Covid, mas ela nunca mesmo deixou de acreditar em Deus e venceu essa luta. Vamos ver. Diante da pandemia da Covid-19, há muitos que podem ter perdido a esperança por ter passado por essa experiência de dor e sofrimento. Mas há também os que renovaram as suas forças com ânimo e coragem e também estão ajudando outras pessoas a passarem por este momento. Nós vamos conversar agora com a Rosileide Nascimento, a Rose, que é secretária da paróquia Nossa Senhora da Glória lá em Manaus, e ela vai contar para nós como que a sua experiência pessoal tem ajudado ela também a ajudar os outros irmãos a cuidar de sua saúde. Olá, Rose, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você contasse para a gente como foi a sua experiência com a Covid-19, como você contraiu o vírus, como foi a sua passagem, durante os dias de agonia também, às vezes pode ter perdido um pouco a esperança nos dias que você teve a Covid-19. Olá, queridos telespectadores, Com certeza a gente, infelizmente, apesar da nossa fé, que é sempre grande em Deus, a gente perde sim um pouco essa esperança, Passar por um momento desse, desse maldito vírus. Infelizmente, contraí no mês de abril. Foi bastante, claro, ruim para mim, para minha família, tudinho. Mas graças a Deus, com essa fé que nós temos em Deus e em Nossa Senhora, que graças a eles eu estou aqui para dar esse testemunho, Porque além de ter contraído em abril, também, infelizmente, contraí também no mês de agosto, Então, foram essas 2 experiências que foram bastante complicadas, Tive os sintomas horríveis, Febre, dor, tudo, febre de 40 graus, dores em todo o corpo, Mas, assim, com a ajuda, em primeiro lugar, de Deus e depois da família e dos amigos, eu posso dar esse testemunho que eu venci, sim, com certeza, esse maldito vírus, Mas justamente por causa da minha fé em Deus, que jamais aconteça o que acontecer, nós temos que continuar firmes e fortes na fé. E para isso também poder passar para os outros, Mostrar para os outros que com Deus tudo é possível, Rose, você chegou a contrair o vírus pela 2ª vez, é isso? Infelizmente, sim, Infelizmente, Fiz o teste tudinho e infelizmente foram 2 vezes, no mês de abril, como falei, e no mês de agosto. Inclusive depois aqui do nosso festejo de Nossa Senhora da Glória, que é dia 15, Não teve, claro, festejo devido à pandemia, mas foi depois da festa de Nossa Senhora da Glória. Certo. E Rose, você chegou a ficar internada? Como foi a experiência? Como é que você passou? Você teve que visitar muitas vezes os médicos, os exames? Não. Graças a Deus fiz de tudo para não ficar e ir para o hospital, pronto-socorro, qualquer coisa, Foi tudo em casa mesmo, como eu disse, em primeiro lugar com a ajuda de Deus, família, E amigos que, com a ajuda de levar chá, remédio, caldo para mim, Porque, vou dizer que eu parecia assim uma morta-viva dentro de casa, andando assim, Sem força para nada, com muita dor, É complicado. Então, meus filhos tiveram, mas foi assim bem mais fraco, Então é assim, não cheguei a ir para o hospital, fiz de tudo para não ir, Mas é complicado. Rose, outro aspecto legal é que você explicou que os seus amigos, seus familiares se uniram para ajudar você, Houve aqueles que levaram alimentos, que levaram medicamentos aí para sua casa. Como você vê essa cooperação que aconteceu contigo? Isso tem se repetido aí em todo o estado do Amazonas, aí em Manaus, na realidade que você vive? Graças a Deus, a comunidade é muito ativa nisso, Quem precisa, eles estão ali para ajudar, Então, graças a Deus, nesse sentido, ajudam mesmo, E em outros também, com certeza. Então, como eu digo, agradeço muito. Eu acredito que, com certeza, devido ao meu trabalho, como secretária da paróquia Nossa Senhora da Glória, aqui em Manaus, sou bem acolhida, por isso, porque eu trabalho aqui há 25 anos. Então, o povo gosta desta secretária que vos fala, Então, com isso, quando soube que eu estava nessas condições, fizeram de tudo para me ajudar. E, como eu disse,
depois de Deus e depois da minha família, com certeza eles me ajudaram e por isso que eu estou aqui falando, dando esse testemunho, né? Rose, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você reforçasse para as pessoas como que elas estarem ligadas à fé, ligadas a Deus, a Nossa Senhora aí sobre o título de Nossa Senhora da Glória, como que é importante a fé para enfrentar esse momento? Com certeza que é importante, como eu disse, né? Porque sem Deus nós não somos nada, né? Nós temos que sempre acreditar que Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, né? Então nós temos que nos segurar na mão dele, dizer, Senhor, ajuda-nos, né? Ajuda nossa Manaus, nosso Brasil, nosso mundo, né? Que é o mundo inteiro. Então vamos segurar na mão dele, firme fé. Eu confio em Ti, eu acredito em Ti, Senhor, e também com certeza na sua mãezinha, que aqui para nós nosso título recebe o título de Nossa Senhora da Glória. Ela tem vários títulos, mas Nossa Senhora é uma só. E assim, segurar firme e forte na fé, acreditando em Deus, né, que nós vamos vencer tudo isso, como nós já estamos vencendo, porque Deus é maior, Deus é tudo, né? Sem Ele não somos nada. Tá certo, Deus é tudo. Parabéns a Rose, essa mulher de fé. E é importante ter fé sempre, tá bom? Olha, o Jornal Boa Notícia chega ao fim com um exemplo incrível de solidariedade que vem, sabe de onde? Da cidade paulista de Palmital. O comerciante Edson Constâncio resolveu comemorar os 50 anos de vida de forma diferente. Ele arrecadou cerca de 2 toneladas de alimentos para distribuir a famílias carentes da região. O Edson anunciou como seria a festa nas redes sociais. A repercussão foi tão grande que gerou até uma enorme fila de carros na porta da casa dele. Para evitar aglomeração, todo mundo respeitou os protocolos sanitários contra a Covid-19. Só deixava o alimento ali no local destinado, depois ia embora. Certinho. O comerciante ganhou o carinho da população e até um bolo personalizado. Os alimentos foram levados para a Conferência Vicentina de Palmital, que é a entidade que cuida de famílias carentes lá na cidade. Que belo exemplo, né? Eu sempre digo para você, tem espaço para ações voluntárias no Brasil inteiro. Faça também uma ação importante para matar a fome de alguém nessa época de pandemia, tá bom? E dessa forma a gente encerra o nosso programa de hoje, o primeiro da semana, segunda-feira. E olha, amanhã, terça-feira, eu te espero, hein? 12h30, 12h30, aqui na TV Pai Eterno com o jornal Boa Notícia. Fique com Deus e até lá.